Que tal conhecer os 5 carros mais rejeitados do Brasil? Nesse vídeo vou te mostrar os verdadeiros micos de mercado, os 5 carros mais rejeitados do Brasil. Antes que eu apanhe nos comentários, já vou lembrando que vender mal não quer dizer que o carro não presta, ok? Tanto é verdade que no final desse vídeo ainda te falo qual deles é o meu preferido e qual eu recomendo. Caso você goste do conteúdo, deixe um like para levar essas informações para mais pessoas. Se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Sem enrolação, vamos então para o 5º carro mais rejeitado da lista, que é o Volkswagen Gol 1.0 16 válvulas. O Gol é um dos maiores sucessos da Volkswagen. Tanto é verdade que ele foi simplesmente o veículo mais vendido do país por 26 anos, de 1987 até 2013. Porém, 2 versões em especial são rejeitadas pelos consumidores, a 1.0 16 válvulas e a 1.0 16 válvulas turbo. Esses motores, em parte, sofreram um forte preconceito dos consumidores. Ninguém estava acostumado com essa tecnologia multiválvulas. Agora, imagine multiválvulas e ainda turbinados. Tinha tudo para dar errado, não é mesmo? Olha, não tem nada comprovado que o motor seja ruim, mas 3 coisas contribuíram para essa má reputação do carro: manutenção mais complicada, desempenho fraco em baixas rotações e revenda mais difícil. Todos estavam acostumados com carros de motorização de 8 válvulas, que entregam torque em rotações mais baixas. A diferença entre os 2 motores é que esse com torque em baixa são mais indicados para o uso urbano. Já os carros com 16 válvulas se dão melhor em rodovias, uma vez que o desempenho é mais eficiente em rotações mais altas. Um fator bem importante na hora da compra, com certeza, é o consumo de combustível. O Golzinho 16 válvulas faz uma média de 13,4 km por litro na cidade e até 17,4 km por litro na estrada. A Volkswagen, de alguma forma, também contribuiu para essa má fama do Gol 16 válvulas. Como assim? Esses motores 16 válvulas apresentavam falha na polia do comando de válvulas, com variador de fase. Por esse motivo, muitas vezes era necessário retificar o cabeçote precocemente. A repercussão negativa foi grande. E a Volkswagen o que fez? Ao invés de aperfeiçoar essa tecnologia e sanar os problemas, simplesmente tiraram o motor de linha. Ou seja, atestaram o fracasso do projeto e transformaram o Gol e a Paraty equipados com esses motores 16 válvulas nos carros rejeitados pelos consumidores. E agora com vocês o 4º carro mais rejeitado do Brasil, que é o Peugeot Rogar. Há quem diga que o Peugeot 206 deveria fazer parte dessa lista de carros rejeitados. Mas uma coisa é fato: o Peugeot 206 vendeu muito bem quando era novo. Agora, começou a cair a casa quando a Peugeot lançou o 207, que nada mais era que um 206 restilizado. Logo lançaram a picape Rogar. O carro possui uma boa capacidade de carga e caçamba que comporta 660 kg de carga. A Rogar também é bastante elogiada na internet pelos donos, pela sua robustez mecânica. Mesmo com essa robustez, nem o 207 nem o Rogar agradaram muitos consumidores, mas a maior rejeição ficou por conta dessa caminhonete. O design delas não agradou nada, veio com grandes faróis e lanternas, além de uma dianteira pontuda. Além de feia, a Rogar herdou a mesma fama de suspensão frágil do 207. Se a suspensão era ruim para um veículo comum, quem dirá para um veículo de carga? O Peugeot Rogar tem alguns relatos sobre defeitos e problemas, e os principais estão relacionados à suspensão. Proprietários falam de problema de coxim quebrado depois de rodar apenas 7 km após a saída da concessionária. Essa quebra de coxim gera uma grande vibração na direção. Essa picape tem um conjunto com custo de reparação muito caro, o que certamente estimula a aquisição de peças paralelas mais baratas e de qualidade duvidosa. Boa parte dos carros da Peugeot
baixam óleo antes da troca e mesmo usando o mesmo motor, a Rogar não tem esse problema. Mas é comum os relatos de vazamentos de óleo lubrificante atribuídos à picape pelo sensor de temperatura do óleo. A caixa de câmbio manual também apresenta vazamento, com alguns relatos dizendo que o mesmo aconteceu ainda com baixa quilometragem. A Peugeot chegou a fazer 2 chamadas de recall para a direção hidráulica do Rogar. Alguns donos da picape Peugeot Rogar relatam barulhos excessivos no interior da picape. Falam que o acabamento possui peças plásticas que se soltam com facilidade, gerando ruídos. Outro proprietário disse inclusive que em pisos irregulares, o nível de ruído gerado por peças soltas ou mal fixadas é grande, provocando enorme desconforto. Outro chegou a dizer que o barulho supera até o som do motor, imagina? Existe também um desgaste excessivo dos pneus traseiros. É mais um defeito simples que é facilmente corrigido, mudando o perfil do pneu. Tirando as 2 chamadas de recall, o Peugeot Rogar não teve outro chamado oficializado pela marca francesa. Aí eu te pergunto, trabalhar como desse jeito? Um projeto tão frágil, tendo que parar o carro várias vezes para manutenção simples? Não tem como usar para o trabalho. Não tinha como competir com Saveiro e Fiat Strada, não é mesmo? Esses vários detalhes elegeram o Peugeot Rogar como um dos carros mais rejeitados do Brasil. E agora com vocês o terceiro carro mais rejeitado do Brasil, que é o Nissan Tiida Sedan. O Nissan Tiida era um modelo compacto em variante sedã e hatch, que foi vendido no Brasil entre 2008 e 2013. Por aqui, após sair de linha, a Nissan não colocou nenhum sucessor. No caso do Tiida Sedan, seu sucessor foi o Versa, que tem o mesmo porte e faz um enorme sucesso. O Nissan Tiida Hatch já não foi aquela maravilha de vendas. Agora o sedã foi muito pior. Ambos foram importados do México quando a Nissan ainda não havia inaugurado a sua fábrica em Resende, no Rio de Janeiro. Agora, uma coisa é fato. Eu preciso falar de algumas qualidades desses carros. Por dentro, o Nissan Tiida entregava um bom espaço e altura, especialmente para quem ia no banco de trás. O hatch tinha banco traseiro bipartido e bom aproveitamento do volume disponível. Os bancos eram muito confortáveis, largos e envolventes, especialmente o traseiro, que tinha apoio de braço central. O painel de instrumentos era amplo, com um console central largo, com difusores de ar verticais. O cluster era analógico e tinha computador de bordo semelhante ao do Marte, mas o velocímetro vinha configurado em milhas. Sem adornos exagerados e funcionais, o Nissan Tiida agradava bastante pelo conforto. No sedã, a diferença era o porta-malas maior, com a traseira saliente. O acabamento praticamente não mudou durante o tempo de vida por aqui, mas a dupla tinha como item de conforto diferenciado o teto solar elétrico. A direção elétrica gerou algumas reclamações dos clientes da Nissan por causa de ruído na parte mecânica do sistema. Movido por gasolina e equipado com injeção eletrônica, o motor 1.8 do Nissan Tiida tem 124 cavalos a 5.500 RPM e 17,5 kg de torque a 4.800 RPM. Possuía um bom torque apenas em rotações mais altas, mas garantia ao carro um bom desempenho, sendo oferecido com transmissão manual de 6 marchas. Existem algumas versões com câmbio automático de 4 marchas, com conversor de torque, mas essa opção não veio para o Brasil. O desempenho da versão manual ia de 0 a 100 em 10,6 segundos, com máxima de 192 km por hora. O consumo era de 10,5 km por litro na cidade e 12,9 km por litro na estrada. No automático, o Nissan Tiida fazia o mesmo 0 a 100 em 11,9 segundos, com a máxima de 181 km por hora, mostrando como o câmbio automático de 4 marchas atrapalhava o desempenho. No consumo, porém, as relações longas compensavam e ele acabava fazendo quase o mesmo que o manual, 10,2 km por litro na cidade e os mesmos 12,9 km por litro na estrada.
E, infelizmente, nada disso conseguiu atrair os compradores e ambos entraram nessa lista de carros rejeitados. No caso do sedã, o que fez ele ser ainda mais rejeitado que o hatch foi o desenho da traseira. É claro que gosto não se discute, mas é difícil encontrar alguém que ache o Tida sedã bonito. Por causa dessa rejeição, a Nissan interrompeu as importações das duas opções de carroceria. O hatch chegou a ter uma nova geração no exterior, que infelizmente nunca foi importada para o Brasil. Agora, se você chegou até aqui e está gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscrevendo, você não perde nenhuma novidade do mundo automobilístico. Seguimos então para o segundo carro da nossa lista de carros mais rejeitados do Brasil, que é o Renault Symbol. O Symbol não tem falhas graves de projeto. Muito pelo contrário, hein? Sua mecânica é bastante confiável. Seus motores 1.6 de 8 ou 16 válvulas equiparam vários modelos da Renault e nunca deram dor de cabeça. Dizem que gosto não se discute, mas alguns carros não agradam quase ninguém. Infelizmente, brasileiro compra carros mais pela emoção do que pela razão, e o Renault Symbol não emplacou por aqui por conta do seu visual. É um carro bem completo, com ar-condicionado automático digital que cumpria muito bem a sua função. Além do ar-condicionado digital, outros mimos como o desembaçador dos retrovisores externos e computador de bordo eram os equipamentos que davam um toque especial. Muitos questionavam o seu visual diferente, que na verdade é bastante parecido com o Clio Sedã. Por isso, ele tem muitos aspectos positivos e negativos herdados do seu antecessor. O porta-malas, por exemplo, é um espetáculo e entrega seus 506 litros de capacidade de carga. Dá para levar com tranquilidade a bagagem de toda a família numa viagem. Acredito que a maior culpada pela rejeição do Symbol foi a falha de planejamento da Renault. Como assim? O carro nada mais é que uma cópia do Clio Sedã nacional. E vamos falar, né, que o Cliozinho não é aquela coisa mais linda do mundo. Esse projeto antigo pecava na falta de espaço no banco traseiro e um adulto sofria bastante com esse espaço. Há quem diga que o Symbol é um sedã para duas pessoas. Para piorar, lançaram o Logan de primeira geração e isso gerou uma concorrência interna desleal dentro da própria montadora. Por que eu digo isso? O Logan da primeira geração, além de ser mais espaçoso, ainda era mais barato. E você consegue adivinhar o que aconteceu com o Symbol? Isso mesmo, foi tirado de linha após 4 anos de fabricação. Mesmo sendo um bom carro, ainda está fazendo parte dessa lista, como mais um carro francês rejeitado pelo público. Para finalizar a nossa lista de carros rejeitados, você arrisca um palpite do campeão? Mas é claro, nosso campeão é ele mesmo, Fiat Marea. Brincadeiras à parte, você já imaginava que era uma areia? Pois é, o Fiat Marea sempre faz parte de qualquer lista onde o assunto é a rejeição do público. Sucessor do Tempra, o Marea foi lançado no Brasil em 1998 e deixou de ser fabricado a partir de 2007. Foi um carro muito moderno para a época. Ele tinha como destaque um motor 2.0 de 5 cilindros e 20 válvulas. 2 anos depois, adotaram um propulsor 2.4 com as mesmas características técnicas. Mas a mecânica passou de atrativo a pesadelo. Imagine você que, nessa época, boa parte dos mecânicos estavam acostumados com uma mecânica mais simples. De repente, entra essa mecânica muito mais complexa que exigia muito conhecimento técnico e ferramentas específicas. Para piorar ainda mais a situação, o conjunto motriz vinha importado da Itália, o que aumentava bastante os preços de determinadas peças. Quando novo, era um espetáculo, mas aí começaram as manutenções. No Brasil, o Marea ficou conhecido como carro-bomba e algumas imagens dele viralizaram na internet.
Uma hora parecia quebrado, outra em cima de guincho, algumas vezes com o motor fundido e outros vídeos que ainda mostravam o motor 5Tech pegando fogo e explodindo. Infelizmente, esse carro já caiu na mão de muitos mecânicos e de muitas pessoas que nunca cuidaram da mecânica. Há quem diga que o carro foi bastante injustiçado, ou seja, um motor com muita tecnologia para sua época. A falta de conhecimento de alguns profissionais contribuíram para essa rejeição. Para piorar, a própria Fiat foi responsável pela outra parcela de culpa. Você acredita que ela recomendava intervalos de 20 mil quilômetros entre as trocas de óleo? Agora imagina, combustível batizado e mais alguns fatores, logo surgiram casos de contaminação por borra. O fabricante chegou a reduzir esse prazo no manual pela metade, mas era tarde. O Marea já estava queimado no mercado e já era rejeitado. Além da má fama, outro fator contribuiu para a rejeição do Marea. Nos anos seguintes ao lançamento, o mercado recebeu uma enxurrada de novos sedãs, entre os quais os japoneses Honda Civic e Toyota Corolla. A competitividade crescente do segmento, associada à má fama mecânica do Marea, selaram o destino do modelo da Fiat. Me diga aqui nos comentários, você já teve algum carro dessa lista? Realmente deu problema ou o carro foi injustiçado? Qual carro ficou faltando nessa lista? Te confesso que eu indico 2 carros dessa lista. Um deles é o Symbol, que é bem completo e de mecânica confiável. O outro é o Tida, inclusive tem um amigo meu, o Marconi Júnior, que tem um vermelho. No canal dele, ele tem vários vídeos mostrando o quanto é bom esse carro. Falando em coisa boa, vou deixar disponível a parte 2 desse vídeo. Se você se esqueceu, aproveite e se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos novos. Me despeço por aqui e te aguardo no próximo vídeo.